de hoje eu vou conversar contigo sobre como acessar a principal ferramenta que a gente tem na nossa mente, que é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele é responsável por basicamente todas as ações que a gente faz no nosso dia. A gente acha muitas vezes que a gente está agindo conscientemente, mas a verdade é que o nosso inconsciente está trabalhando o tempo inteiro. Então esse vídeo veio para te ajudar a saber lidar e contornar situações que muitas vezes estão se repetindo e que o teu inconsciente talvez está repetindo e tu não está conseguindo perceber. Então bora comigo começar esse vídeo. A partir de agora tu vai me prometer que tu vai começar a olhar com muito carinho para o teu inconsciente, porque é ele que dá significado às coisas, a todas as coisas que acontecem na nossa vida. Toda vez eu tô falando sobre crenças e hoje eu vou falar mais esmiuçado sobre isso de uma outra forma, com uma outra linguagem que talvez fique mais fácil de acessar. Mas o que acontece com o nosso inconsciente? Acontece alguma situação na nossa vida e por algum motivo ele vincula aquela situação a um comportamento, e lembrando que o nosso inconsciente ele sempre tem uma intenção positiva, ele sempre quer ou nos proteger, ou cuidar de nós, ou evitar sofrimento, ele sempre tem uma intenção positiva. Então a gente não deve reclamar e culpar o nosso inconsciente pelas coisas que acontecem, porque ele entendeu que fazendo aquele comportamento ele estaria te protegendo de alguma forma. Então nós vamos compreender ele o tempo todo, só que nós vamos usar ferramentas poderosas para que a gente possa fazer ele entender que nós podemos substituir um comportamento pelo outro, e substituindo nós teremos melhores resultados e tu também estarás protegido, cuidado, amado, vai estar se sentindo super bem. Então, o que acontece? Me explica melhor, Ana, sobre isso, sobre toda essa questão do inconsciente, como é que ele funciona, como é que ele significa as coisas. Então, foi isso que eu falei. Aconteceu alguma situação e aí o teu inconsciente entendeu que ele precisava, por algum motivo, te proteger, ele gera um sentimento e automaticamente tu começa a ter um comportamento. Toda vez que uma situação igual ou parecida com aquela acontecer, vai como se fosse uma âncora, desencadeia algo em ti e tu repete os padrões. Então o que eu gosto de falar? Um exemplo muito claro e muito fácil que a maioria das pessoas vai entender aqui. Exercício físico. O exercício físico, conscientemente tu avalia e tu entende que tu precisa fazer para estar num corpo melhor, ou às vezes por um problema de saúde, tu precisa fazer o exercício físico. E aí tu vai começar o exercício físico lá na segunda-feira. Já começou tudo errado, né? Porque quando tu entende que tu precisa começar, tu começa agora. Tu não precisa deixar para a segunda-feira. Mas tudo bem. A gente tem essa crença muitas vezes. Então tu vai começar na segunda-feira o exercício. Só que tu não consegue chegar até o fim. E aí moram dois problemas. Duas viradas de chave. Primeiro, ajuste de autoimagem. Por algum motivo, tu não te enxerga aquela pessoa que realiza aquilo com excelência. Aquela pessoa que tem aquele resultado com excelência. Então, muitas vezes, tu tá até indo bem, só que quando tu começa a atingir os teus resultados, tu dá uns passos para trás, e não é para pegar impulso, é para voltar para a zona de conforto, porque a Ana não se enxerga aquela Ana com aquele corpo saudável daquela forma, e por isso a Ana parece que ela se sente muito mais confortável voltando para trás, para a casinha anterior, porque ali eu não preciso me remexer, eu não preciso sair dessa zona de conforto totalmente desconfortável. E a segunda virada de chave que eu entendo é que o meu cérebro tem programado o exercício físico como algo que me causa sofrimento, desgaste, dor, repulsa, tudo que tu possa imaginar que o teu cérebro, que tua mente possa ter associado ao exercício físico. Então tu não te sente bem fazendo exercício físico. Tu vai fazer, parece que tu tá indo obrigado, que na tua vida vai dar certo se tu estiver fazendo obrigado. Gente, eu não sei vocês, mas comigo, na minha adolescência ali, eu não suportava escutar a música do Fantástico. Porque eu sabia que no outro dia eu tinha escola. O meu cérebro remetia uma coisa muito ruim à segunda-feira. Hoje, segunda-feira pra mim é como qualquer outro dia. Eu amo a segunda da mesma forma que eu amo o sábado, da mesma forma que eu amo a terça, porque não muda nada pra mim o dia da semana. Tu começa a dar outras alternativas. E o exercício físico, neste caso, que é este exemplo, a mesma coisa. Tu precisa fazer a tua mente entender que existe sim uma intenção positiva em tu não ir fazer o exercício físico, que tu entende, mas que tem algum outro comportamento
comportamento que eu possa substituir ali que vai te gerar bem-estar. E aí tu começa a enxergar aquele exercício físico com outros olhos. Pensa, coloca no papel. Primeiro, coloca no papel qual é a intenção positiva que a tua mente encontrou para tentar te proteger daquilo. Pensa, ele tem uma intenção positiva, pensa bem. O que será? Por que será que isso se repete comigo? Será que alguma vez eu me machuquei? Será que alguma vez eu passei vergonha? Será que alguma vez aconteceu alguma coisa e aí eu precisei me proteger de alguma forma, por isso que hoje eu repito esses padrões? Beleza, anotou no papel? Muito obrigada. Eu sempre digo assim, que a gente precisa conversar com a nossa mente, né? Porque nós somos a coisa mais importante da nossa vida. Então eu preciso ter uma relação boa com a minha mente. Então eu vou conversar com ela, vou agradecer e vou dizer pra ela que eu tenho um comportamento muito bom para oferecer para ela, que vai me gerar os mesmos resultados de conforto, de não passar vergonha, de estar bem, só que também vai me gerar saúde física, saúde mental com mais qualidade, e aí eu vou oferecer esses comportamentos. Eu posso também anotar no papel, é bem importante que fique muito claro. O que eu posso gerar aqui de bom, qual é o comportamento que vai gerar algo bom? Eu ir na academia em tal horário, vai me dar energia para continuar o meu dia, eu ver as coisas boas que aquilo pode gerar em mim e por isso eu vou ter vontade de fazer. Gente, é sempre muito bom e muito claro que fique na nossa mente que nem tudo que a gente vai fazer, a gente vai amar, né? Claro que na academia vai ter um exercício lá que tu não gosta de fazer tanto, isso é outra coisa, mas tu precisa fazer que tua mente entenda que é algo bom naquela academia. Então primeiro tu vai ajustar a tua autoimagem, tu precisa entender quem é a Ana que atinge aquele objetivo, quem é a Ana que tem aquele resultado, como aquela Ana se comporta, como aquela Ana se posiciona, como aquela Ana se veste, como aquela Ana faz as suas escolhas. Como aquela Ana se alimenta, como aquela Ana se exercita, como aquela Ana tem resultado, como as pessoas enxergam aquela Ana e como aquela Ana se enxerga no espelho. Isso é ajuste de autoimagem. E depois tu vai fazer o que eu te falei, tu vai entregar coisas boas, comportamentos bons, que gerem sentimentos bons e que te agreguem fazer aquele exercício físico. Certo? Isso vai dar muito certo. Isso se chama na PNL ressignificar. A PNL fala muito sobre isso, sobre que a vida inteira a gente precisa ressignificar coisas. Coisas às vezes aconteceram quando a gente era tão pequenininho que a gente nem tem lembrança. Não tem problema. Tu não tem lembrança, não tem problema. Pensa algo que tu tem lembrança que te remete. Oferece um comportamento diferenciado que eu tenho certeza que vai dar resultado. É importante que fique claro que o nosso consciente, muitas vezes ele já se esgotou. Ele não sabe mais o que pensar e qual alternativa achar para mudar o resultado. Mas eu já fiz de tudo. E eu não consigo mudar meu resultado. Por quê? Porque o problema não está no consciente. O problema está no inconsciente. Nós somos praticamente só inconsciente. Em poucos dos momentos do dia, a gente está fazendo as coisas conscientemente. Vou contar para vocês muito rapidamente um exercício que eu fiz na semana passada. Eu fiz um atendimento com uma cliente de linha de tempo. A gente fez com a técnica de PNL e nós fomos conversando e ela entrou na linha do tempo para o passado. Nada de vidas passadas, gente, é aqui e agora, tá? E a gente foi trabalhando com a pessoa coisas que pudessem ter acontecido que desencadeava aquele comportamento que ela não gostava, que gerava sofrimento. Então, como vocês sabem, a PNL ela vai te conduzindo a ir buscar coisas que muitas vezes tu não lembra que existem ali dentro. Quando ela encontrou, ela ficou muito emocionada e ela entendeu o que desencadeava tudo aquilo nela. Eu tirei ela da linha do tempo, conversei com ela e disse assim: tu entende que a tua mente tem algo de muito bom para te oferecer e por isso que tu tá tendo esse comportamento que tu não tá gostando? Ela entendeu. Ela entendeu que era uma proteção para ela. Eu disse para ela pra gente fazer justamente essa técnica. A gente trabalhou pensando qual o comportamento que a gente poderia substituir e oferecer para a mente, para que toda vez que eu tivesse uma situação parecida ou igual àquela, eu usasse outro comportamento e não passasse a sofrer tanto. Então foi isso que a gente fez. Ela pensou com calma, ela avaliou e eu coloquei ela de volta para a linha do tempo. Ela viveu toda aquela cena de novo com este novo comportamento. Por quê? Porque a nossa mente tem a capacidade de fantasiar e a gente pode montar o teatro que a gente deseja como se fosse uma cena de filme. E ela viu
aquilo dando outro sentimento nela. E eu sinto, quando eu conduzo a pessoa, que ela respira diferente, que ela tá mais leve, e ela foi andando de volta pro presente. Chegamos no presente, ela reviveu todas as cenas com esse novo comportamento, a gente validou, tava tudo certo, e a gente fez uma projeção para o futuro. A gente imaginou uma nova cena onde ela tivesse que tomar uma ação, que tivesse que ter um comportamento, mas ela já usaria esse comportamento novo para ver se estava validado, e deu super certo. Então é super importante que a gente faça isso. Ah, Ana, mas eu não tenho um profissional de PNL que me ajude, ou um profissional de outra linha que possa me ajudar. Não tem problema. Se tu fizer esse exercício que eu te falei agora, de colocar no papel, de avaliar o que tem de bom, sempre tem algo de bom, resgatar para poder oferecer outro comportamento, tu vai ter resultados. Tu não precisa te lembrar o que aconteceu. Lembra que eu sempre falo em todos os vídeos que as memórias só servem para lições aprendidas, e as memórias ruins só servem para as lições aprendidas, e as memórias boas servem para nos impulsionar e ver qual foi aquele sentimento que a gente teve para tentar buscar ele novamente e ver o que a gente realmente deseja, que são os sentimentos. Então, faz isso. O que tá te desencadeando? Porque eu não estou conseguindo sair do lugar. Muitas vezes, se tu parar de pensar com o teu cérebro de forma consciente e tu passar a te escutar de forma inconsciente, a te sentir de forma inconsciente, tu vai conseguir obter resultados. E como que tu vai fazer isso? É importante que tu aprecie a tua companhia. Eu sempre digo que quando uma pessoa precisa sempre estar cercada de muitas pessoas e ela não consegue ficar muito sozinha, provavelmente o silêncio dela é tão ensurdecedor que ela não consegue ouvir mais nada. Então, assim, às vezes a companhia dela é um problema, porque no que ela está sozinha com ela mesma, ela começa a vir à tona muitas coisas que ela não gostaria que viesse. E a partir do momento que a gente já começa a trabalhar com esses nossos sentimentos, a entender, a se ressignificar e a fazer esse processo, a gente passa a apreciar a nossa companhia. Através de meditação, através de silêncio, sem nada, simplesmente para ouvir o teu coração, para ouvir a tua mente, para ouvir a tua voz interior, que poderia ser conhecido como o Deus que está presente dentro da gente, né? As autossugestões, elas sempre são muito bem-vindas. Então, sempre que tu puder estar reforçando frases positivas, coisas que tu deseja alcançar e exatamente como tu deseja, é importante, porque lembra que a nossa mente acredita em tudo que a gente fala para ela. Uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Então, o que você realmente deseja, faça autossugestões para sua mente. Sinta Deus dentro de você, também conhecido como intuição. Ele está dentro de ti o tempo inteiro. Muitas vezes a gente está buscando esse Deus fora, na igreja, e aqui eu não tô te dizendo que tu não é para ir na igreja, meu Deus, em hipótese alguma. Eu só tô dizendo que antes de estar na igreja, antes de estar, sei lá, numa roda de amigos, ele está dentro da gente. E quando a gente passa a sentir Deus dentro da gente, a gente passa a ouvir as respostas com mais clareza. Às vezes parece que as respostas elas não aparecem, mas sim, elas geram dentro da gente uma clareza, mas isso só vai gerar essa clareza quando a gente aprender a nos ouvir. Cuidado e te atenta muito às ações das pessoas e as tuas também. As palavras, elas não valem de nada porque as ações gritam muito mais alto. Então a gente precisa sempre estar cuidando disso. E lembra assim, ó, que em hipótese alguma vale tu sacrificar a tua integridade, a tua lealdade e o teu caráter. Nada na vida vale se tu sacrificar a tua integridade, tua lealdade e teu caráter. Pessoas de caráter, elas são a coisa mais importante que tu precisa avaliar para ter ela na tua vida, seja como cliente, seja como amigo, seja como esposo, seja como qualquer coisa. Então é importante que tu seja a pessoa de caráter, a pessoa íntegra que tu quer do teu lado. Então é importante isso, por quê? Porque a nossa mente observa todos esses detalhes e as nossas palavras precisam falar da mesmo tom de voz das nossas ações, porque a partir do momento que eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é um problema. É como tu ensinar uma criança. Os pais ensinam a criança através do exemplo. Eu sempre digo que a gente ensina através do exemplo, também do exemplo e também do exemplo. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Eles não vão repetir o que eu falo. Eles vão repetir o que eu faço. Então a nossa mente é a mesma coisa. Cuida
presta atenção nas tuas ações e nas ações das pessoas que estão na tua volta. Lembra que é sempre tempo de se afastar daquilo que não te faz bem. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um assunto um pouco diferente hoje pra vocês, mas que é um assunto que pra mim é muito bom, que pra mim me ajudou muito. Espero que também possa ter te ajudado. Se te ajudou um pouquinho, deixa o like, se inscreve no canal e ó, beijo!